Olá, pessoal. Daremos sequência hoje ao nosso conteúdo, falando um pouco sobre as pirâmides ecológicas. A gente faz uma pergunta sobre o que é uma pirâmide ecológica, na verdade. A gente precisa saber, pessoal, que as pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas do fluxo de energia e também da matéria ao longo de uma cadeia alimentar. Nós só teremos representações, pirâmides, de cadeias, tá certo? Não temos pirâmides que representem teias, só para deixar claro. Então, nós temos três tipos de pirâmides ecológicas, que são essas que vocês observam aí destacado de negrito. Nós temos a pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. E falaremos sobre cada uma delas, conceituando e mostrando exemplos. Pessoal, e eu quero me adiantar também para dizer que nós temos pirâmides do tipo normal, que é aquela pirâmide que a gente já conhece, que tem uma base mais larga, né, e o ápice mais estreito. Aquela é uma pirâmide convencional. E nós temos um outro tipo de pirâmide também, que é a pirâmide invertida. Na pirâmide invertida, a gente não vê aquele padrão. Ela é como se fosse toda bagunçada. Não tem uma base maior, né? É o contrário, a base ela é um pouco menor do que as outras estruturas. E a nossa primeira pirâmide é a pirâmide de números, que, como o próprio nome diz, é uma pirâmide que indica a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, demonstrando isso através de números mesmo, números reais. A gente vai observar aqui que ó, nós temos duas pirâmides, a pirâmide normal e a pirâmide invertida. Então, a pirâmide de número, ela pode ser tanto normal quanto ela pode ser invertida também. E a gente precisa observar, pessoal, que quem está na base das pirâmides são sempre os produtores, os níveis tróficos que nós estudamos em aulas anteriores. Então, nós temos sempre, nas bases de qualquer cadeia e de qualquer pirâmide ecológica, os produtores, que são aqueles que fabricam o seu próprio alimento através daquele processo que nós já conhecemos, chamado de fotossíntese. Os produtores que são chamados de autótrofos por conta disso. Então, nós vamos ter sempre na base os produtores, tá certo? Então, a gente vai observar aqui, por exemplo, nessa primeira pirâmide, que é uma pirâmide normal, numérica, que nós temos a base, ou seja, os produtores em maior quantidade. Então, nós temos aqui 1000 plantas que servirão de alimento para 300 gafanhotos, que servirão de alimento para 20 aves. Então, quando eu tiver uma quantidade de produtores maior do que a dos consumidores primários e dos consumidores secundários, então nós iremos representar uma pirâmide de número através dessa pirâmide normal. E nós podemos ter essa outra representação aqui também. Nós temos aqui também uma pirâmide de números, como vocês podem observar, só que observem o seguinte: nós temos aqui uma pirâmide onde a base é uma base formada por árvores, né? São produtores ainda, mas eu tenho 3 árvores, 3 IPs. Essas 3 árvores, elas alimentam 1000 besouros. Então, a quantidade de consumidor primário
é maior do que a quantidade dos produtores. Nesse caso, a gente vai representar essa cadeia através de uma pirâmide invertida, tá bom? E aí nós temos aqui 20 aves que irão se alimentar desses 1000 besouros. Então, só para deixar claro, pirâmides de números são aquelas que vão representar o número, a quantidade dos indivíduos em cada nível trófico. Nós podemos ter pirâmides de números do tipo normal e do tipo invertida. Normal é aquela que a gente já conhece, que tem a base maior e as outras estruturas menores. E nós temos também a invertida, né, que é aquela onde a base é menor e as outras estruturas elas são maiores. Ela é toda desorganizada, vamos dizer assim, toda bagunçada, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui agora, pessoal, um outro tipo de pirâmide, que é a pirâmide de biomassa. Tá certo? O que é a pirâmide de biomassa? É uma pirâmide que indica a massa corpórea em um determinado nível trófico. Aqui no texto ele diz que pode-se pensar em pirâmide de biomassa, que é computada a massa corpórea, e não o número de cada nível trófico da cadeia alimentar. O resultado será similar ao encontro na pirâmide de números. Os produtores terão a maior biomassa e constituem a base da pirâmide, decrescendo a biomassa nos níveis superiores. Ou seja, pessoal, a biomassa dos indivíduos, ela é representada ou calculada pela massa, isso a massa seca deles. Muitos biólogos que estudam, né, nesse campo, eles retiram, por exemplo, uma determinada quantidade ali de produtores de uma determinada área, né, e levam ao laboratório, deixam esse material em estufas. Esse material, essa estufa, na verdade, ela irá retirar toda a umidade, toda a água desses seres, e dessa forma eles podem ter somente a massa, né, dos seres vivos, e eles calculam essa massa corpórea dividido pela área. E aí a gente pode ter essa massa sendo em gramas por metro quadrado ou em quilograma por metro quadrado. Como é que a gente pode representar essas pirâmides de biomassa? Depende, pessoal. Se nós estivermos falando de uma pirâmide de um ambiente terrestre, ela será sempre normal. Não esqueçam disso. Mas se nós estivermos falando de uma cadeia ou de uma pirâmide que acontece no ambiente aquático, essa pirâmide ela será invertida. Trouxe uma outra imagem aqui para que a gente possa compreender melhor. Essa primeira pirâmide, aqui são pirâmides de biomassa, viu, pessoal? Essa primeira, ela é terrestre. Sempre, sempre, sempre que a gente for representar uma pirâmide de biomassa terrestre, ela precisa ser do tipo normal, tá certo? E nós temos aqui essa outra pirâmide invertida, que é aquática. Então, nós, quando formos representar as pirâmides, as cadeias que acontecem nos oceanos ou nos lagos, nós precisaremos utilizar a pirâmide invertida, né? O que é que nós temos aí nessa pirâmide invertida? Nós temos que a base dela, ela é composta de fitoplâncton. Quem são o fitoplâncton, pessoal? São algas. Só que essas algas, elas fazem fotossíntese, assim como as plantas. Elas é quem são a base dessas cadeias.
a gente tem uma quantidade muito menor de fitoplâncton. Só que o que é que acontece? O fitoplâncton, ele se regenera muito rápido, ele se reproduz muito rápido. Acima nós temos o zooplâncton, que são alguns seres que vivem flutuando, né, no ambiente marinho, são seres simples também, que se alimentam do fitoplâncton. Então, eu tenho uma quantidade menor de fitoplâncton, só que uma capacidade muito grande de reprodução aqui. E o zooplâncton tem uma biomassa muito maior, quantidade muito maior, entenderam? Aqui nós não estamos falando com relação à quantidade, e sim com relação à biomassa. Então, eu tenho um fitoplâncton que tem uma biomassa menor, mas que consegue se reproduzir muito rapidamente, muito facilmente. E eu tenho um zooplâncton que tem uma biomassa muito maior. Por isso que essa pirâmide ela precisa ser invertida. Então, eles têm uma biomassa muito maior do que a biomassa do zooplâncton. Então, fica combinado. Quando as cadeias, as pirâmides, elas forem terrestres, normal, né? Iremos representar por pirâmides normais. Quando as cadeias elas forem aquáticas, se estivermos falando de biomassa aquática, a pirâmide ela será do tipo invertido. Nós temos aqui, pessoal, a nossa última representação de pirâmides ecológicas, que é a pirâmide de energia, que também é a mais importante. O que é que uma pirâmide de energia representa? Uma pirâmide de energia, ela representa o fluxo de energia ao longo da cadeia, não é isso? Nós vimos anteriormente, quando falávamos de cadeias e teias, que a energia dentro de uma cadeia alimentar, ela é unidirecional e decrescente. Ou seja, essa energia ela é repassada de um indivíduo para o outro e ela vai diminuindo ao longo desse percurso, ao longo desse processo. Por isso que quando formos representar as cadeias de energia, só poderemos utilizar pirâmides do tipo normal. Então, não existe pirâmide do tipo invertida para quando estivermos falando de energia, tá certo? Trouxe aqui uma outra cadeia com exemplo para que vocês possam observar. Nós temos aí produtores, consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. É uma cadeia relativamente média, né? Ou grande, depende do ponto de vista. Mas a gente pode observar aí que as bases elas vão diminuindo ao longo do percurso, porque a energia ela vai sendo transferida de um nível trófico para o outro, né? Vocês podem estar se perguntando também sobre os decompositores. Pessoal, nós não inserimos decompositores nessas representações de cadeias através de pirâmides, tá certo? E a gente entende que os decompositores, eles agem por toda a parte da cadeia. Então, se a gente fosse de repente colocar ali os decompositores em algum local dessa pirâmide, é como se ele agisse em apenas uma determinada parte. Mas não, né? A gente sabe que os decompositores, que são aqueles que nós chamamos de recicladores da matéria, que decompõem, que convertem a matéria orgânica em matéria inorgânica, eles estão por toda a extensão, por toda a parte das cadeias, tá certo? Então não esqueçam, pirâmide de energia somente do tipo normal, tá bom? Então, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição, tá bom? É só entrar em contato e nós teremos uma atividade sobre o que foi visto hoje. Tchau, tchau.